Dona Amaranta, não podemos fazer isso. É maior que ele disse em voz baixa. Era uma voz diferente do habitual. Aquela voz serena que eu ouvia há 15 anos estava tremendo pela primeira vez. É maior, que nós não devemos fazer isso. É maior que... Mas eu não recuei. Na verdade, eu não conseguia recuar. Meu coração já havia chegado a um ponto sem volta. Leônidas, você ainda me vê apenas como a patroa que você serve. Os olhos dele vacilaram. Suas mãos estavam tremendo. 3 anos após perder meu marido, a única pessoa em quem eu me apoiava era o Leônidas, meu motorista. Não, agora eu deveria chamá-lo apenas de Leônidas, o homem. No momento em que a mão dele tocou minha cintura, foi a primeira vez em meus 62 anos de vida que senti um tremor como aquele. Esta história começou há 3 dias. Antes de começar o relato, por favor, curtam e se inscrevam no canal. Aquele dia foi a missa de 3º ano de falecimento do meu marido. Desde a manhã eu estava em constante movimento. Preparei a casa, recebi os parentes, servi a comida. Era algo que eu vinha fazendo há 40 anos, então meu corpo se movia no piloto automático, mas meu coração estava de alguma forma vazio. Mãe, acho que preciso ir primeiro. Assim que o almoço em família terminou, meu filho Maximiano disse enquanto arregaçava as mangas do paletó. Ele disse que havia uma urgência na empresa. Como diretor executivo de uma das maiores empresas do Brasil, o peso do cargo parecia sempre deixá-lo ocupado. Pode ir. Obrigada por ter vindo mesmo com a sua correria. Maximiano fez um aceno de cabeça, beijou meu rosto e foi em direção à porta de entrada. Ele não olhou para trás. Quando era pequeno, ele costumava se agarrar à minha saia e não soltar, mas desde quando nos tornamos tão distantes, minha filha, Ariadne, que mora na Europa, só pôde mostrar o rosto por videochamada. Mãe, você está bem? Me desculpe mesmo por não poder ir. Tudo bem, Ariadne, foca no seu trabalho. O rosto da minha filha na tela parecia preocupado, mas eu disse que estava bem. Eu não sei quantas vezes repeti a frase "estou bem" ao longo de 40 anos. Quando minha sogra me humilhava, quando meu marido chegava tarde da noite, quando as crianças saíram de casa e a mansão ficou vazia, eu sempre dizia que estava bem. Os parentes começaram a ir embora um por um. Despedi-me de todos, embalei algumas sobras de comida para eles levarem. Acompanhei-os até o enorme portão da nossa casa no Morumbi e durante todo o tempo continuei sorrindo. Era o meu dever como nora e dona da casa. Só depois que o último convidado foi embora é que eu me deixei cair no sofá da sala de estar. Estava silencioso, silencioso até demais. Eu não conseguia acreditar que havia sido deixada completamente sozinha nesta mansão de mais de 800 metros quadrados. Mesmo quando meu marido estava vivo, esta casa sempre foi silenciosa, mas ao menos havia a sensação de que alguém estava ali. Mas agora não havia nada, ninguém. Foram 40 anos. Casei-me aos 22 anos e vivi nesta casa por 4 décadas. Como nora, como esposa, como mãe, nunca fui apenas a Amaranta. Tendo que pisar em ovos perto da sogra, apoiar a carreira do meu marido, cuidar da educação dos filhos, vivendo de forma tão frenética, de repente eu estava com 62 anos. Agora minha sogra também faleceu. Meu marido se foi e meus filhos estão vivendo suas próprias vidas. Só restou a mim nesta casa enorme, para quem eu vivi todo esse tempo. O que me restou agora? As lágrimas começaram a cair. Tentei segurá-las, mas não consegui. Eu não sabia que estar sozinha era tão assustador. Foi então que senti a presença de alguém se aproximando com cuidado. Dona Amaranta. Era o Leônidas. O homem que trabalha como motorista nesta casa há 15 anos. Ele devia estar ajudando a limpar a bagunça do almoço. Ele segurava um saco de lixo nas mãos. A senhora aceita um chá? Foi uma voz serena. Apenas uma frase comum. Mas aquelas palavras cravaram no meu peito. Hoje o dia foi cansativo, mãe.
Cunhada, você trabalhou duro. Dona Amaranta deve estar exausta, não? Eu já tinha ouvido frases como essas inúmeras vezes, mas por que essa única frase dele parecia tão diferente? As lágrimas começaram a jorrar ainda mais. Eu não conseguia me conter. Cobri o rosto com as mãos, mas foi inútil. Meus ombros tremiam e eu mal conseguia respirar. Fiquei com muita vergonha. Pensei, eu não deveria estar agindo assim na frente do motorista, mas meu corpo não obedecia. Leônidas, sem dizer uma palavra, me entregou uma caixa de lenços de papel e cuidadosamente sentou-se ao meu lado no sofá, mantendo uma distância respeitosa para não ser intrometido, mas perto o suficiente para que eu sentisse que ele estava ali. Eu chorei por muito tempo, nem sei por quanto tempo chorei. Leônidas não disse uma única palavra durante todo esse tempo. Ele apenas esteve lá por mim. Não tentou me consolar com palavras vazias, nem se afastou de forma constrangida. Ele apenas permaneceu em silêncio ao meu lado. Era estranho. Era um homem que eu via quase todos os dias há 15 anos, mas hoje ele parecia diferente. A presença dele me pareceu calorosa, como uma pequena luz que se acende em um quarto escuro. Quando as lágrimas diminuíram um pouco, levantei a cabeça e olhei para ele. Ele devia ter uns 54 anos, certo? 8 anos mais novo que eu. Lembro-me de ter ouvido que ele serviu no exército, mas não sabia dos detalhes. Tendo compartilhado o mesmo espaço por 15 anos, percebi que não sabia absolutamente nada sobre esse homem. Olhando para o rosto dele, vi algumas rugas. Ao redor dos olhos, na testa, as marcas do tempo. Mas o olhar dele era firme. Um olhar sólido, caloroso e, de certa forma, solitário. Porque só agora eu estava enxergando esses olhos. Me desculpe, Leônidas. Que cena lamentável eu acabei de fazer. Minha voz estava rouca. Leônidas balançou a cabeça. Não, dona Amaranta. É natural. Natural. Aquela palavra me consolou de uma maneira estranha. Parecia que ele estava me dizendo que não havia problema em chorar, que não havia problema em me sentir exausta. Foi algo que ninguém me disse em 40 anos. Lá fora, estava escurecendo. No outono paulistano, os dias são mais curtos e o pôr do sol já pintava o céu. A luz alaranjada entrava pelas janelas e tingia a sala de estar. Naquela luz, o perfil do Leônidas parecia excepcionalmente nítido. Porque só agora eu estou enxergando esse homem. O mesmo pensamento me ocorreu novamente. Leônidas se levantou do sofá. Parecia que ele ia terminar de limpar as coisas. No momento em que ele se virou para sair, hesitou e olhou para mim novamente. Dona Amaranta. Sim? Posso ir embora um pouco mais tarde hoje? Meu coração disparou. Eu não sei por quê. Era apenas o motorista dizendo que ficaria até mais tarde para ajudar na limpeza, mas meu peito palpitou. Era uma sensação estranha, tremendo, mas calorosa, assustadora, mas algo que eu ansiava. Foi um tipo de tremor que senti pela primeira vez nos meus 62 anos de vida. Sério? Pode ser. Minha voz estava tremendo. Leônidas apenas assentiu sem dizer nada e foi em direção à cozinha. Olhando para as costas dele, eu pensei, o que é isso? Por que eu não consigo parar de prestar atenção nele? Naquela noite, demorei muito para pegar no sono. Naquela noite, fiquei apenas olhando para o teto. O sono não vinha. Sempre que fechava os olhos, o rosto do Leônidas vinha à minha mente. A mão me entregando o lenço, a figura dele sentada em silêncio ao meu lado. E aquela última frase antes de se virar. Posso ir embora um pouco mais tarde hoje? Não era uma frase especial, mas por que continuava ecoando em meus ouvidos? Joguei as cobertas de lado e levantei-me para beber água. Olhando pela janela, vi a lua. Uma lua cheia e redonda iluminava o nosso imenso jardim. Quando meu marido estava vivo, será que já havíamos olhado para essa lua juntos? Eu não conseguia me lembrar. Sempre usávamos a desculpa de estarmos ocupados para passarmos direto um pelo outro. Voltei para a cama, mas o sono continuava a me evitar.
Estranhamente, meus pensamentos sobre o Leônidas não paravam. Os 15 anos começaram a passar como um filme na minha cabeça. Lembrei-me do dia em que ele chegou a esta casa, há 15 anos. Naquela época, eu tinha 47. Meus filhos já estavam na faculdade e a saúde da minha sogra havia começado a se deteriorar. Um dia, durante o jantar, meu marido disse: Amaranta, temos um novo motorista. Ele serviu comigo nas Forças Armadas. É alguém em quem posso confiar, então pode tratá-lo à vontade. Foi quando vi o Leônidas pela primeira vez. Ele tinha 39 anos, muito mais jovem do que agora, mas o olhar era tão firme quanto hoje. Cabelo bem curto, postura ereta. Dava para ver de relance que era ex-militar. Ouvi dizer que ele chegou ao posto de capitão nas Forças Especiais. Eu nunca perguntei por que ele deu baixa e foi trabalhar como motorista. Não era da minha conta. É um prazer conhecê-la, dona Amaranta. Quando ele fez uma reverência e me cumprimentou, eu apenas acenei com a cabeça. Achava que o motorista era apenas um motorista. Não havia motivo para prestar muita atenção. E assim se passaram 15 anos. Lembrei-me também de algo que aconteceu há 10 anos. Foi um dia em que levei uma bronca terrível da minha sogra. Ela me humilhou abertamente na frente dos parentes, dizendo que o tempero da comida estava ruim, que a nora era desleixada e sem modos. Eu não consegui dizer nada e apenas abaixei a cabeça, como sempre fiz por 40 anos. Depois que o evento acabou, entrei no carro para ir embora. Leônidas estava no banco do motorista. O carro partiu e eu apenas olhei pela janela. Sentia que ia chorar, mas me segurei. Achava que não deveria chorar na frente do motorista. De repente, o carro parou em um lugar inusitado. Dona Amaranta, só um instante. Leônidas desceu do carro. Enquanto eu ficava confusa, ele entrou em uma padaria e saiu com um saco de papel. Era a minha padaria favorita. Um lugar onde eu às vezes pedia para ele parar e comprar pão doce. Vá comendo no caminho, por favor. Isso foi tudo. Sem explicações ou palavras de consolo. Ele apenas me entregou o saco de papel e sentou-se novamente no banco do motorista. Fiquei segurando o saco de papel atônita. Estava quente. O cheiro de pão recém-assado se espalhou pelo carro. Só então as lágrimas romperam. As lágrimas que eu vinha segurando desabaram. Ele podia me ver pelo retrovisor, mas Leônidas não disse uma palavra. Ele apenas dirigiu em silêncio, como se não estivesse vendo nada. Aquela consideração me deixou grata. Senti como se ele me dissesse que não havia problema em chorar, que eu tinha o direito de estar triste. Lembrei-me também de um incidente há 5 anos. Foi o dia em que meu marido teve o primeiro infarto. Recebi uma ligação dizendo que ele havia desmaiado na empresa e corri desesperada para o hospital Albert Einstein. Leônidas estava dirigindo, mais rápido que o normal, mas com segurança. Lembro-me de suas mãos apertando o volante com força. Chegamos ao hospital. Exames foram feitos. Ouvi as explicações do médico. Foi um dia caótico. Já era tarde da noite quando me deixei cair numa cadeira no corredor. Minhas pernas não tinham mais força. Eu havia ligado para as crianças, mas nenhum deles podia vir imediatamente. Eu estava sozinha. Devia ser umas 3 da manhã. De repente, levantei a cabeça e vi alguém sentado no outro extremo do corredor. Era o Leônidas. Ele havia ficado ali a noite toda. Eu não tinha dito para ele ir para casa, então ele simplesmente ficou. Nossos olhares se cruzaram. Ele fez um leve aceno com a cabeça para me cumprimentar. E foi só isso. Mas naquele momento, senti que não estava sozinha. A sensação de alívio por saber que alguém estava cuidando de mim. Só então percebi o quanto aquele consolo era grandioso. Lembrei-me também do dia do funeral do meu marido, 3 anos atrás. Foi uma correria recebendo as pessoas que vinham dar os pêsames. Eu não comi nem dormi direito por dias. Quando tudo acabou e estávamos organizando o velório, minhas pernas de repente perderam as forças.
No momento em que estava prestes a desmaiar, alguém segurou meu braço e me ergueu. Era o Leônidas. Dona Amaranta, eu estou aqui. Aquela frase ficou cravada no meu coração. Eu estou aqui. Eram palavras simples, mas não sei explicar o quão seguras me fizeram sentir. Quando meu marido partiu e meu mundo parecia desabar, aquela única frase me permitiu voltar a respirar. Virando de um lado para o outro debaixo das cobertas, eu pensei, foram 15 anos. Aquele homem sempre esteve lá por 15 anos. Eu apenas não tinha reparado, mas ele sempre esteve cuidando de mim. Quando ele parou o carro na padaria, quando passou a noite em claro no corredor do hospital, quando me segurou no velório, silenciosamente, ele sempre esteve lá. Por que só agora estou enxergando isso? O dia amanheceu. Levantei-me da cama quase sem ter pregado os olhos. Olhando no espelho, meu rosto estava um desastre. Meus olhos estavam inchados. Lavei o rosto, dei uma arrumada rápida e desci para o andar de baixo. Um cheiro gostoso vinha da cozinha. Era estranho. Eu estava sozinha em casa. Quem estaria cozinhando? Fui cautelosamente até a cozinha e encontrei o Leônidas. Ele estava com um avental, fritando ovos e fazendo café. Dona Amaranta, a senhora acordou? Ele disse enquanto se virava. Era uma expressão natural, como se ele fizesse aquilo todos os dias. Na imensa ilha da cozinha já havia pão quente na chapa, ovos, frutas e um café recém-coado. O que é isso, Leônidas? Por que você está aqui? Ontem fiquei limpando as coisas até tarde e acabei dormindo no quartinho dos fundos. Peço desculpas. Eu deveria ter avisado. Ah, não é isso. Eu estava desconcertada. A situação de um motorista preparando o café da manhã para a patroa não me era familiar, mas eu não odiei. Pelo contrário, senti um calor no peito. Eu nem sabia há quanto tempo alguém não preparava um café da manhã para mim. Sente-se, vamos conversar enquanto a senhora come. Leônidas puxou a cadeira para mim. Sentei-me meio sem jeito. Ele sentou-se à minha frente. Era a primeira vez que comíamos juntos frente a frente. Dei uma mordida no pão e tomei um gole do café. Estava delicioso. Não era nada especial, mas estava delicioso. Será que era porque alguém tinha feito aquilo para mim? A senhora dormiu bem? Leônidas perguntou. Balancei a cabeça negativamente. Na verdade, não consegui dormir. Pensei em muita coisa. Em que tipo de coisa? Ah, apenas coisas da vida. Murmurei uma resposta vaga. Eu não podia dizer que estava pensando nele. Em vez disso, fiquei olhando para ele. A luz do sol da manhã entrava pela janela e iluminava seu rosto. Havia rugas, mas era um rosto muito bonito. O olhar continuava firme. De repente, fiquei curiosa. Quem é esse homem? Por que ele não se casou? Por que saiu do exército para trabalhar como motorista? Coisas sobre as quais eu nunca tive curiosidade em 15 anos. De repente, eu queria saber tudo. Leônidas. Sim, dona Amaranta. Não. Por favor, não me chame assim. Abaixei minha xícara de café. Meu coração estava batendo forte. Eu não sabia bem o que estava prestes a dizer, mas minha boca se moveu primeiro. Você pode me chamar de Amaranta? Os olhos dele se arregalaram. Houve um momento de silêncio. Senti uma onda de arrependimento, achando que talvez tivesse sido muito abrupta. Mas Leônidas assentiu lentamente com a cabeça. Sim, se a senhora preferir assim. Então, me chame de Amaranta, não de patroa ou dona Amaranta. Desta vez, o silêncio dele durou mais. Pude ver o olhar dele vacilar. Parecia que uma emoção complexa passava por seus olhos. Mas logo em seguida, ele assentiu. Tudo bem. Amaranta. Aquele nome dito por ele soou estranhamente emocionante. Foi um nome pelo qual fui chamada inúmeras vezes em 62 anos, mas saindo da boca desse homem, parecia a primeira vez. Parecia que eu havia recebido um nome novo. Depois do café, Leônidas disse que lavaria a louça. Sentei-me na sala e fiquei olhando as costas dele, ombros largos, costas que pareciam sólidas. Talvez por ser ex-militar, sua postura era impecável.
Ele parecia forte demais para alguém de 54 anos. Meu coração palpitou. Sentir essas emoções na minha idade me deixou confusa, mas não podia negar. Eu estava me importando com esse homem, cada vez mais. Leônidas terminou a louça e veio para a sala. Ele segurava sua mochila. Parecia que estava de saída. Eu já vou indo. Amaranta. Ele me chamou assim de novo. Meu coração disparou de novo. Abri a boca para falar. Nem eu mesma sabia o que iria dizer. Leônidas. Sim. Você quer jantar comigo hoje à noite? Eu preparo o jantar. Os olhos dele se arregalaram novamente. A mochila na mão dele tremeu levemente. Houve um momento de silêncio. Fiquei vermelha, me perguntando o que eu acabara de dizer. Sim, eu adoraria. Ele respondeu. Sua voz estava mais grave que o normal. Percebi que o olhar dele havia mudado. Como eu poderia explicar? Não era o olhar de um motorista para a sua patroa. Era o olhar de um homem para uma mulher. Meu coração batia freneticamente. Leônidas saiu e eu fiquei parada naquele mesmo lugar por um longo tempo. O que é isso? O que eu estou fazendo? Minha mente estava confusa, mas meu coração já sabia a resposta. Eu estava ansiosa pelo jantar de hoje. Pela primeira vez em 15 anos. Passei a tarde toda na cozinha. Como prometi fazer o jantar, eu mesma não podia fazer de qualquer jeito. Abri a geladeira, verifiquei os ingredientes, escolhi o menu e comecei a cozinhar. Minhas mãos estavam tremendo. Não sabia se era de nervosismo ou de empolgação. Provavelmente os dois. Decidi fazer uma costela assada no bafo com batatas. Era um prato que levava muito tempo, mas eu queria colocar todo o meu carinho naquilo. Preparei alguns acompanhamentos frescos e fiz um arroz soltinho. Limpei a mesa e pensei se deveria ou não acender velas, mas decidi não acender. Achei que ficaria óbvio demais. Às 18 em ponto, a campainha tocou. Meu coração quase parou. Dei uma última olhada no espelho e fui para a porta. Ao abrir a porta, Leônidas estava lá. Ele usava roupas diferentes do habitual. Não era o uniforme de motorista, mas uma camisa limpa e bem passada e calças sociais. Em suas mãos, ele segurava uma garrafa de vinho. Achei falta de educação vir de mãos vazias. Ele me estendeu o vinho, eu o peguei de forma um pouco desajeitada. Nossas mãos quase se tocaram, mas não chegaram a encostar. No entanto, a tensão daquele breve momento se espalhou por todo o meu corpo. Entre, por favor. Enquanto o levava para a sala de jantar, pensei comigo mesma. O que eu estou fazendo? Convidar o motorista para jantar. O que as pessoas de São Paulo, da nossa sociedade, diriam se soubessem? Mas, estranhamente, esse pensamento desapareceu rapidamente, porque eu estava gostando daquele momento. Sentamo-nos à mesa, um de frente para o outro. Houve um silêncio constrangedor. O vapor da costela quente e perfumada subia no ar. Leônidas serviu o vinho. O som do líquido tinto enchendo a taça soou extraordinariamente alto. Bom apetite. Leônidas pegou os talheres. Eu fiz o mesmo. Peguei um pouco de comida, mas ela mal descia pela minha garganta. Por que eu estava tão tensa? Era um homem que encontrei inúmeras vezes por 15 anos, mas hoje parecia que eu o via pela primeira vez. Está maravilhoso. Leônidas disse, logo após dar a primeira mordida na carne. Fiquei boba de alegria. Foi um elogio simples, mas meu rosto corou. Coma bastante. Faz muito tempo que não cozinho, então não sei se o tempero está bom. Não, está realmente delicioso. Os olhos dele estavam sorrindo. Acabei sorrindo também. O clima ficou um pouco mais leve. Tomei um gole de vinho. O calor que desceu pela minha garganta derreteu a tensão. Conversamos sobre várias coisas enquanto jantávamos. O clima, as estações, coisas banais. Mas à medida que a conversa fluía, o constrangimento desapareceu e deu lugar ao conforto. Era estranho. Nunca tínhamos conversado tanto tempo assim, mas parecia que eu estava conversando com um velho amigo. Quando a garrafa de vinho estava pela metade, de repente fiquei curiosa.
Leônidas, sim. Você não se sente sozinho? Me arrependi assim que perguntei. Era uma pergunta repentina demais, mas as palavras já haviam saído da minha boca. Vi a expressão de Leônidas endurecer levemente. Houve um momento de silêncio. Eu me sinto sozinho, sim, ele respondeu. Sua voz estava baixa. Eu sempre fui muito solitário. A palavra sempre cravou no meu peito. Esse homem também era solitário. Foi um fato que ignorei. Mesmo vendo-o todos os dias por 15 anos, tomei mais um gole de vinho. Eu precisava de coragem. Eu também. As palavras escaparam da minha boca. Uma vez que comecei a falar, não consegui parar. Eu nunca fui amada de verdade na minha vida. Os olhos de Leônidas se arregalaram, mas continuei falando. Todas as palavras que guardei por 40 anos e nunca contei a ninguém começaram a transbordar. O Virgílio era um bom homem. Ele não era uma pessoa ruim, mas acho que ele nunca me viu como mulher. Ele estava sempre ocupado. Quando chegava em casa, dizia que estava cansado e ia dormir primeiro. Nossa relação de marido e mulher parecia mais uma obrigação. Eu nunca senti palpitações, nem tremores, nada disso. Minha voz estava trêmula, mas não parei. A minha sogra só me via como a nora para manter as aparências da tradicional família paulistana. Meus filhos só me viam como a mãe provedora. Durante 40 anos, eu fui apenas um papel a ser cumprido. O papel de nora, o papel de esposa, o papel de mãe. Eu nunca fui simplesmente a Amaranta. Nunca. As lágrimas encheram meus olhos. Tentei segurá-las, mas foi impossível. Vivi 62 anos, e para quem eu vivi esse tempo todo? O que sobrou agora? Apenas uma mansão vazia e solidão. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Fiquei envergonhada. Mais uma vez, eu estava chorando na frente desse homem. Chorei ontem e estou chorando de novo hoje. Achei aquilo patético. Leônidas levantou-se lentamente da cadeira. Será que ele vai embora? Pensei. É claro, quem iria querer ouvir essa história deprimente? Fui tomada pela culpa. Mas Leônidas não foi embora. Em vez disso, ele veio e sentou-se na cadeira ao meu lado. Amaranta, a voz dele estava bem perto. Eu não conseguia levantar a cabeça. Meu rosto deveria estar uma bagunça, mas a mão dele pousou levemente sobre a minha. A senhora, você é uma mulher perfeitamente linda, Amaranta. Senti como se meu coração tivesse parado. Levantei a cabeça. O rosto dele estava muito próximo do meu. Seus olhos eram sérios. Não era brincadeira nem apenas consolo. Por 15 anos eu só olhei para a senhora. A palavra senhora agora soava diferente. Ele continuou falando. Desde o primeiro dia que cheguei aqui, eu observo você. Quando sua sogra lhe dava broncas injustas e você continuava sorrindo educadamente. Quando cuidava do seu marido doente, sem reclamar uma única vez de exaustão. Quando desabou no velório, mas ainda assim se preocupava com os outros convidados. A mão dele apertou a minha com mais força. Você disse que nunca foi você mesma, mas para mim, você sempre foi a Amaranta, não a patroa, não a esposa de ninguém, não a mãe de ninguém. Apenas Amaranta. Mais lágrimas rolaram dos meus olhos, mas, desta vez, não eram lágrimas de tristeza. Como posso dizer? Foi a sensação de ouvir as palavras que eu queria ouvir há 40 anos pela primeira vez. Alguém me vendo pelo que eu realmente sou. Eu não sabia o quão avassalador isso seria. Eu sou o seu motorista. Eu sei que não deveria estar dizendo essas coisas de forma tão ousada. A voz de Leônidas estava tremendo. Mas hoje eu não consegui me conter. Ver você falando de si mesma dessa forma. Eu não podia ficar calado. Ele segurou minha mão com firmeza. Estava quente. Era uma mão grande, calorosa e firme. Amaranta, você é uma mulher linda. Falo isso como um homem que a observou por 15 anos. Eu olhei para a mão dele segurando a minha. Era a mão grande e um pouco áspera de um ex-militar.
Mas a maneira como envolvia a minha mão era tão cuidadosa e carinhosa. Esta é a mão que esteve me protegendo por 15 anos. A mão que me comprou o pão doce, que passou a noite no hospital, que me segurou no cemitério. Levantei meu olhar. O rosto dele estava perto. Seus olhos tremiam levemente. Ele também está nervoso, pensei. Esse fato me deu uma coragem estranha. Leônidas. Minha voz estremeceu. Eu também enxergo o Leônidas agora. Só agora. Os olhos dele se arregalaram ainda mais. Eu continuei a falar, segurando a mão dele. Eu não sabia por 15 anos. Não sabia que você era um homem tão afetuoso, que você olhava para mim dessa forma. Por que só agora consegui ver isso? Um silêncio caiu sobre a sala. Mas não era um silêncio desconfortável. Podíamos ouvir a respiração um do outro. E o som das batidas dos nossos corações. Leônidas lentamente ergueu a outra mão. Com o polegar, enxugou as lágrimas que molhavam meu rosto. O toque foi tão gentil que me fez chorar ainda mais. Não chore, Amaranta. Eu estou tentando não chorar, mas não consigo. Então pode chorar. Eu estarei aqui ao seu lado. Com essas palavras, não aguentei mais e me joguei em seus braços. Fui eu quem o abraçou primeiro. Foi impulsivo, mas não me arrependi. O abraço dele era tão quente. Senti seu peito firme. Era um peito tão duro e musculoso que era difícil acreditar que ele tinha 54 anos. Ter sido um oficial das Forças Especiais não era apenas um título. Seus braços lentamente envolveram minhas costas. Com cuidado, mas com muita firmeza. Como se estivesse tentando me proteger. Fiquei muito tempo abraçada a ele assim. Nem sei quanto tempo se passou. Mesmo depois que as lágrimas pararam, eu não me separei dos braços dele. Eu não queria me afastar. Eu adorava aquele calor humano. Era um tipo de calor que eu não havia sentido em 40 anos de casamento. Ele tentou, de forma cautelosa, recuar o corpo. Amaranta, eu acho melhor eu ir. Não vá. As palavras saíram da minha boca sozinhas. Minha voz soou mais desesperada do que eu imaginava. Até eu me surpreendi. Leônidas parou de se mover. Amaranta, hoje não vá embora. Levantei a cabeça e olhei para ele. Seus olhos tremiam. Eu podia ver o conflito neles. O conflito entre o limite profissional como meu motorista e seus sentimentos como homem. Eu agarrei a mão dele. Apertei forte. Foram 15 anos de solidão e 3 anos de solidão absoluta. Hoje, eu não quero ficar sozinha. Essa era a minha verdade mais sincera. Eu estava tão solitária. Solitária há tempo demais. Eu precisava do calor daquele homem. Eu precisava do toque daquele homem. Leônidas ficou em silêncio por um longo tempo. Pude ver seus olhos se movendo com uma complexidade de pensamentos. Mas, no fim, ele assentiu. Tudo bem, Amaranta. E então, ele me abraçou novamente. Desta vez, com muito mais firmeza. Escondi meu rosto no peito dele. Pude ouvir as batidas de seu coração. Estava batendo muito rápido. Ele também está tremendo e sentindo isso, eu pensei. Esse fato, incrivelmente, me trouxe muita paz. A noite ia avançando. A luz da lua entrava pela janela, iluminando a sala de jantar e a sala de estar com um tom prateado. Naquela luz, ficamos abraçados por um longo tempo. Não dissemos nada. Não precisávamos de palavras. O calor do corpo e a respiração do outro eram suficientes. O que é isso? Isso é amor? Era um sentimento que eu experimentava pela primeira vez aos 62 anos. Trêmulo e caloroso, assustador e emocionante. Eu não sabia o que iria acontecer no dia seguinte, mas, pelo menos naquele momento, eu era a mulher mais feliz do mundo. Naquela noite, conheci o calor daquele homem. Depois de ficarmos abraçados por um longo tempo, fui eu quem recuou primeiro. Olhei nos olhos do Leônidas. O rosto dele, banhado pela luz do luar, parecia excepcionalmente vívido. Era um rosto que eu via há 15 anos, mas que hoje parecia completamente novo.
Eu o via com o rosto de um homem, pela primeira vez. Leônidas, minha voz estava trêmula. Vamos subir. Os olhos dele se arregalaram. Ele pareceu perceber exatamente o que eu estava dizendo. Houve um breve silêncio. Seus lábios se moveram. Amaranta, eu sou o motorista desta casa. Eu sei. Não podemos fazer isso. Por que não podemos? Uma voz trêmula, mas firme e cheia de desejo e desespero. Eu não recuei. Leônidas, você ainda me vê apenas como a patroa? O olhar dele vacilou. Vi que a mão dele tremia. Eu segurei a mão dele novamente e apertei forte. São 15 anos, Leônidas. Você disse que olhou para mim por 15 anos. Aquele olhar era apenas o olhar de um motorista? Ele não conseguiu responder. Mas a resposta não era necessária. Seus olhos me diziam tudo. Aquele olhar continha os sentimentos que ele escondeu por 15 anos. Os sentimentos de um homem. Não. Ele respondeu em voz baixa e rouca. Faz muito tempo que não é. Com aquela confissão, meu coração saltou. Eu o puxei pela mão. Passamos pela sala e paramos em frente à escadaria de mármore. A escada que levava ao segundo andar parecia mais longa do que nunca. Amaranta, tem certeza de que está tudo bem? Leônidas perguntou mais uma vez. Sua voz ainda tremia. Eu assenti com a cabeça. Está tudo bem. Na verdade, está mais do que bem. Subi o primeiro degrau. Eu quero você, Leônidas. No momento em que eu disse essas palavras, senti que meu coração fosse explodir. Nos meus 62 anos, eu nunca tinha dito algo assim a ninguém. Mas não havia arrependimentos. Era o meu desejo mais puro. Leônidas fechou os olhos por um momento. Parecia estar tomando uma resolução final. Quando ele abriu os olhos novamente, o olhar havia mudado. Era definitivamente o olhar de um homem com desejo. Começamos a subir a escada lentamente, de mãos dadas, degrau por degrau. Meu coração batia descontroladamente. Eu estava com um pouco de medo, confesso, mas a excitação era muito maior. Sentir essas emoções intensas nessa idade, eu mal conseguia acreditar em mim mesma. Paramos na frente da porta do meu quarto principal. Coloquei a mão na maçaneta. Estava tremendo. Olhei para trás e Leônidas estava ali, seu olhar fixo em mim. Ele estava esperando a minha decisão final. Abri a porta. O quarto estava escuro. A luz da lua entrava pela grande janela de vidro, iluminando o ambiente de forma fraca e poética. Entrei no quarto. Leônidas entrou logo atrás de mim. Ouvi o som da porta se fechando com um clique. O silêncio tomou conta. Só o som de nossas respirações preenchia o espaço. Na escuridão, eu podia ver a silhueta dele, os ombros largos e o corpo musculoso. Meu coração acelerou ainda mais. Amaranta. Ele me chamou baixinho. Era uma voz diferente do que ele costumava usar. Mais profunda, mais rouca, a voz inconfundível de um homem que quer uma mulher. Sim. Não vai se arrepender? Não vou. Ao responder, dei um passo na direção dele. Cheguei perto o suficiente para sentir o calor que irradiava do corpo dele. Eu sentia que ele podia ouvir as batidas do meu coração. Passei 40 anos apenas sentindo arrependimentos. Não dizia o que precisava ser dito, não fazia o que queria, vivia apenas me importando com o que os outros em São Paulo achariam da família. Minha mão tocou o peito dele. Eu não quero mais me arrepender. As batidas do coração dele foram transmitidas para a palma da minha mão. Batia muito rápido. Ele também está tenso. Esse fato me deu ainda mais coragem. As mãos de Leônidas se moveram. Ele segurou meus ombros com delicadeza. Eram mãos que tremiam um pouco, mas também eram incrivelmente firmes. Amaranta. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. Suas palmas quentes tocaram minhas bochechas. Senti que meu coração ia parar. Você é linda, de verdade. Aquelas palavras quase me fizeram chorar novamente. Foram as palavras que eu esperei ouvir por 40 anos. Algo que meu falecido marido nunca me disse.
Eu não sabia como eu parecia refletida nos olhos de Leônidas naquele momento, mas eu sentia que ele estava sendo mais do que sincero. Eu tenho 62 anos, Leônidas. Eu sei. Mas, aos meus olhos, você é tão linda agora quanto era 15 anos atrás. O rosto dele se aproximou, tão perto que pude sentir sua respiração. Meu coração estava prestes a explodir. Fechei os olhos, e então os lábios dele tocaram os meus. No início, foi cauteloso, como se ele estivesse lidando com algo frágil de porcelana, um toque suave e reverente. Mas logo se aprofundou. Foi um tipo de beijo que eu nunca havia experimentado em 40 anos de casamento. Os beijos com o meu marido eram sempre protocolares, secos, mas isso era diferente. Era ardente. Desesperado, fiquei sem fôlego. O braço dele envolveu minha cintura. Um braço muito forte me puxou para junto dele. No momento em que nossos corpos se colaram, o calor dele tomou conta do meu corpo inteiro. Era quente, muito quente. Entre um beijo e outro, eu sussurrei o nome dele. Leônidas. Como resposta, ele me abraçou ainda mais forte. Senti os músculos do seu peito. Eram duros. Como alguém de 54 anos podia ter um corpo tão atlético e firme? Falar que ele era das forças especiais do exército não era nenhum exagero. Eu recuei em direção à cama de casal enorme. Minhas pernas encostaram na beirada. Leônidas parou por um segundo. Olhando nos meus olhos, ele perguntou: "Tudo bem para você?" "Sim." Balancei a cabeça afirmativamente. Confirmando a minha resposta, ele lentamente me deitou na cama, com mãos muito cuidadosas, como se manuseasse seu tesouro mais precioso. A luz da lua iluminava o seu rosto. Era uma expressão grave e focada. Não era o homem que trabalhou como meu motorista por 15 anos. O homem na minha frente agora era apenas um homem que me desejava profundamente. Suas mãos começaram a se mover lentamente, cuidadoso, mas com firmeza e experiência. Eu também agarrei a camisa dele. Minhas mãos estavam trêmulas, mas eu não parei. Era um momento que esperei por muito tempo. Ou melhor, um momento que eu nem sabia que estava esperando, porque meu corpo adormeceu por 40 anos. Mas, naquele exato momento, soube que era o que eu havia desejado a vida toda. Nós sentimos um ao outro. Uma sensação completamente estranha para alguém que viveu ignorando o próprio corpo. A intimidade com o meu marido era sempre um dever para a rica família paulistana. Ter que fazer por obrigação, sem sentir praticamente nada. Mas isso era radicalmente diferente. Todo o meu corpo reagia. Parecia que cada célula da minha pele estava voltando à vida. Leônidas não se apressou. Lentamente, com muita reverência, mas ele não parou. A cada toque dele, um arrepio me percorria. Existia uma sensação assim na vida? Descobri isso pela primeira vez após 62 anos. "Amaranta", ele sussurrou com a voz grave. "Está bom para você?" "Sim, continue, por favor." Minha voz falhava, mas eu não queria que ele parasse. Queria sentir muito mais. Queria ficar mais perto, mais conectada. E então, nos tornamos completamente um. Naquele instante, pareceu que minha respiração havia parado. Uma experiência física inimaginável em 40 anos de casada. Absolutamente diferente do que vivi com Virgílio. É isso o verdadeiro amor? Era assim que deveria ser desde o início? Minha mente ficou em branco, e o vigor de Leônidas me surpreendeu. Era incansável. A idade de 54 anos não parecia real. Não sei se era o preparo físico de um ex-militar ou se ele era naturalmente assim, mas ele era simplesmente impressionante. Estava no auge de sua força. Não parecia ter 54, mas 30 anos. "Leônidas, você é incrível." As palavras saíram da minha boca sem que eu pudesse conter. Ele riu de forma abafada. Mesmo no escuro, eu pude ver o sorriso no rosto dele. "É porque você é tão linda, Amaranta." Ao ouvir isso, senti meu rosto arder na escuridão. Fiquei tímida,
mas ao mesmo tempo imensamente feliz. Eu não sabia que ouvir de um homem apaixonado que eu era linda poderia ser algo tão inebriante. Passamos a noite toda juntos. O tempo voou e nem percebi. Não paramos em uma única vez. 2, 3 vezes. Leônidas não mostrava sinais de fadiga. E o estranho é que eu também não sentia cansaço algum. Pelo contrário, quanto mais ele me tocava, mais eu o desejava. Ficar admirada comigo mesma por ter tanto fogo e paixão na minha idade era a maior das surpresas. A madrugada começou a clarear pela janela. A luz da manhã começou a se infiltrar no quarto. Eu estava aninhada nos braços dele. Meu corpo estava úmido de suor, mas eu não queria soltá-lo. Eu amava o calor que emanava da pele dele. Leônidas. Sim. Amaranta. Muito obrigada. Pelo quê? Por me fazer sentir tudo isso. Ele me apertou ainda mais forte em seus braços. Respondeu com uma atitude que valeu mais que 1000 palavras. O som do coração dele ecoou em meus ouvidos. Ainda batia em um ritmo acelerado. Ele ainda está sentindo o tremor da emoção, assim como eu. Fui eu quem mais esperou. Leônidas disse, acho que eu esperei por isso por 15 anos. 15 anos. Aquela quantidade de tempo de repente me atingiu. Se ele havia esperado por 15 anos, isso significa que eu vivia anestesiada esperando por 40. Descobri na noite passada um amor que eu desconhecia por 4 décadas. E o que vai acontecer a partir de agora? Eu perguntei. Honestamente, eu estava com medo. O que vai acontecer amanhã? O que as pessoas do nosso círculo social em São Paulo vão dizer? Como o Maximiano vai reagir? Um monte de preocupações inundou a minha mente. Eu não sei, Leônidas respondeu com total sinceridade. Mas não me arrependo de absolutamente nada. Eu também. No momento em que eu disse isso, meu coração sentiu uma paz indescritível. Sim, não há arrependimentos. Aconteça o que acontecer. Eu não vou me arrepender da noite de hoje. Eu já vivi 40 anos me arrependendo de coisas, então agora eu só quero viver uma vida livre de remorsos. A luz do amanhecer ficou mais brilhante. Abracei-me a ele e fechei os olhos. Estava cansada, mas muito feliz. Meu corpo sentia uma letargia deliciosa e minha alma transbordava. Naquela noite, aos 62 anos, senti-me verdadeiramente como uma mulher pela primeira vez. Não apenas a nora de alguém, a esposa de alguém ou a mãe de alguém, mas a Amaranta sendo amada por um homem real como uma mulher. Eu não sabia que isso poderia ser algo tão avassalador. Quando a manhã finalmente iluminou o quarto por completo, percebi que, pela primeira vez na vida, eu ansiava pelo amanhã. Ao abrir os olhos, a parte da cama ao meu lado estava vazia. Por um instante, pensei que fosse tudo um sonho. Será que tudo o que aconteceu na noite passada foi ilusão da minha cabeça? Mas meu corpo provava a realidade. Havia um cansaço bom no corpo e os lençóis traziam o cheiro de suor dele misturado ao perfume. Não era um sonho. Saí da cama e vesti o meu hobby de seda. A luz quente do sol entrava pela janela de vidro. Que horas são? Ao olhar para o relógio, passava das 9 horas da manhã. Eu nem me lembro de quando foi a última vez que dormi até tão tarde. E, lá de baixo, um cheiro familiar subia para o quarto. Desci as escadas e ouvi um barulho familiar. O som de algo fritando em uma frigideira. Fui até a cozinha e o vi. Leônidas estava ali. Vestindo um avental por cima de uma camisa, estava preparando ovos mexidos. Já acordou? Ele se virou e me deu um sorriso esplêndido. Era um sorriso diferente de antes. O sorriso de um homem que passou a noite inteira com você. Meu rosto queimou de vergonha instantaneamente. Sim. A que horas você acordou? Faz mais de 1 hora. Você estava dormindo de um jeito tão sereno e bonito que eu fiquei com pena de acordá-la. Dormindo de um jeito bonito? Meu Deus, eu devo ter roncado.
Pensei com uma vergonha juvenil, mas a sensação de ouvir que eu estava bonita dormindo me deixou radiante. A ilha de mármore enorme já estava coberta. Café fresquinho, pão quente na chapa, frutas e suco de laranja. A mesma cena da manhã anterior. Porém, hoje as coisas pareciam completamente diferentes. Sente-se, vamos tomar café juntos. Leônidas puxou a cadeira para mim. Sentei e fiquei olhando para ele. O perfil de seu rosto banhado pelo sol da manhã parecia ainda mais incrivelmente másculo. As memórias ardentes da noite passada voltaram com força. Seus toques, o calor de sua pele, sua respiração ofegante no meu ouvido. Só de lembrar, meu rosto ficou em brasa. Enquanto tomava café, eu continuava lançando olhares furtivos para ele. Eu passei a noite com esse homem. O motorista que conheço há 15 anos. Era algo surreal, difícil de acreditar que não era um sonho de verão. Mas, paradoxalmente, tudo parecia natural, como se essa sempre fosse a ordem natural das coisas. Por que está me olhando assim? Leônidas percebeu meus olhares. Eu corei e balancei a cabeça em negativa. Não, é que eu ainda fico pensando se isso é mesmo real. É muito real. Ele estendeu a mão e pegou a minha sobre a mesa. Era uma mão tão quente. Não é um sonho, Amaranta. Com aquelas palavras, meu coração deu um pulo de alegria. Enquanto comíamos, ele se recusou a soltar minha mão. Comíamos com uma mão e com a outra nos mantínhamos entrelaçados. Era um pouco incômodo para comer, mas eu não odiei. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Terminamos o café da manhã e ele se ofereceu para lavar a louça na enorme pia dupla da cozinha. Tentei ir me sentar na sala, mas decidi não ir. Eu não conseguia ficar sentada. Meu corpo e minha mente puxavam em direção a ele. Caminhei até a cozinha de volta. Leônidas estava de costas, lavando as xícaras. Aquelas costas largas. A memória de abraçar e arranhar aquelas costas na noite passada subiu pela minha espinha. Era firme e era quente. Sem perceber, cheguei perto. Abracei-o por trás. Amaranta! Leônidas perguntou, surpreso pela minha atitude. Mas eu não respondi e apenas escondi o rosto contra as costas de sua camisa. Podia sentir o calor e a solidez dele através do tecido de algodão. Muito quente. O que foi? Eu só queria te abraçar. Eu disse com absoluta sinceridade. Desde a noite passada, parecia que eu era outra mulher. Talvez uma mulher que agora conseguia dizer exatamente o que queria e sentia. As coisas que eu ocultei e reprimi nos últimos 40 anos fluíam para fora como um rio represado. Eu estou lavando a louça, sabe? Ele riu, divertindo-se com a situação. Eu sei. Mas eu ainda quero abraçar você. Ele colocou o prato na pia, fechou a torneira e virou-se para mim. Suas mãos estavam molhadas de espuma e água, mas eu não me importei. Seus braços, mesmo assim, desceram e rodearam a minha cintura. Nós já matamos a saudade ontem à noite, ele sussurrou em um tom bem baixo, com uma malícia respeitosa. O coração disparou ao ouvir essa provocação. Mesmo assim, eu quero de novo. A frase pulou da minha boca livremente. Nem eu mesma podia acreditar no que dizia. Poder dizer algo assim de forma tão descarada, uma frase que eu nunca, em 4 décadas de casada, cheguei perto de dizer a Virgílio. No entanto, com esse homem, a vontade era pura e autêntica. O olhar de Leônidas escureceu. Aquele mesmo olhar predatório da noite passada ressurgiu. O olhar masculino de quem me devoraria viva. Ele me agarrou pela cintura, ergueu-me do chão com uma facilidade brutal e me colocou sentada sobre a bancada de granito frio da ilha da cozinha. Nossos olhos ficaram no mesmo nível. Amaranta. Sim? Quer mesmo que a gente faça de novo? Quero. Assim que respondi, os lábios dele esmagaram os meus impiedosamente, em plena luz da manhã. Na cozinha, com o sol de São Paulo invadindo as janelas. Nunca em minha vida sonhei com algo tão ousado e visceral.
Vivi 40 anos na elite conservadora e nunca imaginei beijar de forma tão obscena na cozinha. Mas agora era a coisa mais natural do mundo. Não apenas natural, eu desejava isso mais que oxigênio. As mãos dele desceram pelas minhas roupas. Nada apressado, mas fatal e certeiro. Assim como a noite passada. Cada milímetro da minha pele onde as mãos e os lábios dele passavam, meu corpo inteiro formigava e sentia um arrepio ardente. É de manhã, na cozinha. Alguém pode ver. Esse pensamento fugaz cruzou minha mente, mas evaporou tão rápido quanto surgiu. Nada mais importava no mundo. Tudo aconteceu mais uma vez. Dando continuação à fúria da madrugada, mais uma rodada logo de manhã. Estou fazendo isso nessa idade? Pensei incrédula, mas não conseguia nem mesmo sussurrar que ele parasse. O toque dele me enlouquecia, o seu corpo quente, o seu cheiro masculino, tudo nele me tornava a mulher mais feliz da terra. Leônidas era insaciável e incrivelmente viril. Ele passou a madrugada acordado, mas não demonstrava um pingo de cansaço. Pelo contrário, ele parecia ainda mais esfomeado por mim na bancada da cozinha. A sua energia era assustadora. Parecia que não havia fim para o seu vigor e força. 54 anos não podia ser real. Ele, com certeza, era capitão das forças especiais do exército mesmo. Eu só conseguia pensar nisso. Leônidas, você tem um fôlego absurdo, murmurei, exausta e ofegante, agarrada ao pescoço dele. Ele soltou um riso rouco. O rosto suado brilhava. É porque você é incrivelmente linda, Amaranta. Você desperta isso em mim. Novamente essa frase. A palavra linda, toda vez que eu ouvia, meu coração batia tão forte que doía de felicidade. Ser chamada de linda aos 62 anos. Era inacreditável, mas a forma como ele me olhava não mentia, ele realmente achava. Quando finalmente nos separamos e tentamos recuperar a respiração racional, sentei ali na ilha da cozinha, ofegante. Leônidas passou as costas da mão grande para secar o suor na minha testa. Seu toque foi cheio de amor. Amaranta, está tudo bem? Sim, está maravilhoso, eu disse do fundo da alma. Ele abriu aquele belo sorriso mais uma vez. Esse era o sorriso que eu amava. Conhecia-o há 15 anos, mas eu nunca tinha visto esse sorriso autêntico em seu rosto. O sorriso de um homem verdadeiramente satisfeito. Os dias se passaram depois daquilo. Leônidas apenas passou a morar ali comigo, naquela imensa mansão, de maneira muito orgânica e natural. Ele tinha o quartinho dele nos fundos e um pequeno apartamento na zona oeste de São Paulo, mas não voltou para lá. E eu não pedi para ele ir embora. Era impossível mandá-lo ir. Toda manhã ele acordava cedo e fazia café. Eu ficava ao seu lado coando a bebida no filtro de papel. Comíamos juntos, lavávamos a louça e depois aproveitávamos a vida simples juntos. Esse cotidiano se tornou meu porto seguro. As lembranças daqueles 3 anos vazios em que comia e chorava sozinha desapareceram da minha memória. Agora eu ansiava profundamente pela hora de sentar à mesa com ele. Havia também algo não tão comum. Quase todos os dias tínhamos relações com uma paixão avassaladora, de manhã, de noite e às vezes de tarde. Eu jamais na vida imaginei que meu corpo, na minha idade, demandaria tanta volúpia. Na época em que dormia na mesma cama que meu falecido marido, fazer amor uma vez ao mês era considerado um sacrifício incômodo, um peso que eu detestava. Mas com Leônidas, a sede nunca passava. Lembro-me de uma noite na sala. Estávamos sentados no imenso sofá de couro assistindo à novela das 8. Ele estava do meu lado. A TV estava ligada, mas o enredo não entrava na minha cabeça, porque a presença dele ao meu lado chamava 100% da minha atenção. Ele colocou a mão sobre a minha perna, por cima da calça de moletom. Era apenas um toque leve e inocente, mas o toque elétrico dele fazia o meu corpo todo ferver. A respiração acelerou.
Leônidas. Oi, hoje, essa já seria a segunda vez. Lembrei a ele que tínhamos feito de manhã. Ele riu baixinho, os olhos provocantes. Eu sei, mas simplesmente não consigo parar de querer você. Eu também. E quando a resposta deixou a minha boca, ele me puxou violentamente pelo braço e me deitou sobre os travesseiros macios do sofá. O barulho da novela pareceu ficar a léguas de distância. O rosto imponente dele pairava sobre mim, tapando a luz da luminária. Amaranta, esses dias você está linda demais. Esses dias, sim, a cada dia que passa, você fica mais sedutora. Ouvir essas palavras fazia o meu estômago dar piruetas de ansiedade feliz. Como eu poderia estar ficando mais bonita? Eu já tenho rugas e marcas de idade, mas seus olhos não brilhavam com sarcasmo, brilhavam com fogo. Isso é por sua culpa, Leônidas. Minha? Sim, porque você não para de dizer que eu sou linda. Eu acabo me tornando realmente uma. Ele abriu um sorriso largo e mergulhou em meus lábios. Um beijo molhado e desesperado. Um beijo de tirar o fôlego e rasgar a alma. Eu não queria que parasse. Fomos juntos às estrelas, no sofá, com o barulho da novela brasileira ao fundo como trilha sonora. Jamais experimentei algo do tipo. Na minha cabeça, isso só poderia ocorrer em uma cama, de luzes apagadas. Mas com Leônidas, qualquer cômodo, qualquer lugar e hora eram cenários para nosso desejo voraz. Sua resistência era heróica. Mesmo após a maratona da manhã, continuava implacável na sala. Era de assombrar o quão espetacular um homem de 54 anos podia ser na cama. A palavra vigor não era capaz de dimensionar. Leônidas, como você tem pique para tudo isso? O quê? De manhã e agora à noite de novo. Não se cansa? Não, nem um pouco. Não quando é com você, Amaranta. Ouvir isso me aqueceu a alma. Ele é meu, é real. Ele realmente me deseja. Era uma percepção incrível, um tipo de sentimento impossível de sentir nos anos com Virgílio. Aquela sensação brutal de ser amada como mulher. Não existia preço no mundo que pagasse por esse sentimento. Eu e ele nos encaixávamos com perfeição. O que começou em uma noite louca de luto se tornou rotina sagrada, quase todos os dias daquela semana. Era impressionante ter essa química nessa fase da minha vida. Tudo que fizemos durante várias e longas horas me fez perceber que estava, sim, mais viva que nunca. As maratonas à noite eram intermináveis. 1, 2, 3 vezes. Ele não parava e eu tampouco queria que freasse. Será que isso é um pecado ou um absurdo? Esses pensamentos vieram num sopro e sumiram no vácuo. E daí, se formos felizes, que se dane a alta sociedade de São Paulo. Quando a madrugada ia longe, dormíamos agarrados, molhados, sentindo o amor e espantando 15 anos frios de distância com um calor aconchegante que era real. Fui curada nesses poucos dias. Porém, a realidade paulistana, a sociedade e a família não iriam permitir esse conto de fadas sem luta. Alguns dias se passaram. Certa manhã agradável e iluminada de quarta-feira. Estávamos na cozinha rindo enquanto preparávamos o café. Leônidas fritando ovos e eu mexendo num suco e num cesto de pães de queijo fresquinhos. Uma rotina de cumplicidade que eu abraçava como um prêmio. De repente, o barulho da maçaneta da imensa porta dupla da entrada principal se abriu e logo ouviu-se uma voz ríspida que paralisou a espinha. Mãe, Maximiano. O chão desabou debaixo dos meus pés. Meu olhar cruzou com o de Leônidas. Seu sorriso se extinguiu num instante. Tentamos nos afastar, mas o desastre já estava consumado. Maximiano parou bem na porta de entrada da enorme cozinha planejada. Ele via tudo. O choque foi gradualmente derretendo e tomando formato de confusão e depois, num asco profundo, misturado à raiva. Mãe, o que significa isso aqui?
A voz grave do executivo ressoou pelo cômodo, espantando a calmaria. A tranquilidade virou caos e tempestade. Maximiano olhava de mim para Leônidas com olhos que pareciam escanear um pesadelo absurdo e grotesco que não podia aceitar. A surpresa, indignação e, finalmente, a epifania de algo que estava acontecendo bem ali, óbvio demais. Meu coração disparou de terror momentâneo, mas coloquei um escudo mental e tentei não baixar a guarda ou fazer expressão de culpa. Maximiano, filho, o que faz aqui a essa hora? Nem ligou para avisar. Eu vim buscar as pastas de documentos que você ia assinar para a construtora, mas pelo visto, os papéis não são a parte mais interessante que encontrei. Maximiano deu um passo raivoso para dentro da ilha. Seus olhos de terno caro, como um leão farejando o inimigo, caíram sobre Leônidas, que, naquele momento, abaixou o rosto em silêncio profissional. Leônidas, que diabos você está fazendo aqui essas horas? Doutor Maximiano, eu. Mãe, vocês dois estão juntos tomando café da manhã? Vestindo um avental rindo nessa panela. O tom do meu filho afiou-se como uma faca navalha. Respirei o ar com força e calma para manter a minha compostura. Não tinha como encobrir e nem tinha motivo para isso. Ocultei coisas de todos durante 40 anos. Agora era hora de botar tudo para jogo. Maximiano, tem algo que eu preciso te falar. Venha para a sala de estar agora. A sobrancelha de Maximiano repuxou no pior sinal que já vi num rosto da família. Mas ele, educado em boas maneiras burguesas, foi direto sentar-se na poltrona. Troquei um olhar furtivo com Leônidas, que estava apavorado. Fique tranquilo e espere. Cochichei baixo e fui até a sala. Maximiano se jogou na poltrona do chefe, com os braços cruzados numa raiva e cinismo contidos, me encarando como se eu fosse um alienígena em seu território. Me sentei no sofá de couro do outro lado e deixei o silêncio pesar, esperando o furacão. Maximiano não esperou muito. Mãe, os meus olhos me enganaram? O que os seus olhos viram, Maximiano? A senhora acha bonito estar com um avental rindo para o fogão com o seu motorista? A senhora e o motorista não venha me dizer que a senhora e ele estão num relacionamento, mãe. Estão. O rosto do meu filho enrijeceu numa máscara de desprezo e pavor. Por mais que ele suspeitasse nos últimos minutos, confirmar era um absurdo sem fim. Seus dedos formaram nós brancos no encosto. Desde quando, mãe? Estão tendo um caso? Tem alguns dias, respondi mantendo o tom seco, sem abaixar os olhos. Maximiano esfregou o rosto de raiva. Deu um suspiro profundo de desespero que revelava toda a nobreza paulistana oprimida por um evento humilhante de escândalo do tipo tabloide de ricos. Quando ele tirou a mão dos olhos vermelhos, parecia que olhava para outra mulher. Mãe, meu pai. Virgílio faleceu há 3 curtos anos. 3 anos. Eu sei. 3 anos. E a viúva dele está tendo um romance com o Leônidas, o motorista dele? Qual o problema do motorista ser ele ou a profissão? Aumentei um pouco a voz, surpreendendo Maximiano. Sempre fui a esposa que balança a cabeça afirmativamente a tudo calada. Nunca em 40 anos eu havia brigado de igual para igual num confronto. Leônidas é um homem decente que prestou 15 anos de serviço em silêncio. Um homem que manteve a honra. E o que o cargo de motorista o diminui? O motorista não é a profissão em si, mas as aparências, o status, a lógica mãe. O que você acha que as pessoas do Alphaville e os parentes do Morumbi vão dizer e sorrir maldizendo quando souberem que a Madame Matriarca se amancebou com o motorista? Como eu e minha diretoria vamos engolir esse vexame, me diz? Um sorriso cansado escapou da minha boca, sem rir de verdade. Vexame, status, Alphaville. Aquela era a desculpa estapafúrdia que roubou 4 décadas do meu ser para sempre. Dezenas de jantares beneficentes em nome do clã familiar, sendo pisada e agindo como porcelana frágil e inútil. Meu filho, engomado com esse mundo,
Não sabia de nada do meu luto por não ser eu mesma. Maximiano, falei-o encarando na íris. Mãe, você, por acaso, acha que alguma vez eu já fui feliz nos últimos 40 anos, Maximiano? A minha frase seca fez meu filho de 38 anos congelar no estofado caro da cadeira. Fazem 4 décadas desde que me tornei nora nesta casa. Aturava os xingamentos e chiliques snobs da avó de vocês, que achava nossa família inferior, empurrando as sujeiras e escândalos do Virgílio para debaixo do tapete a todo custo. Tudo pelo sobrenome intocado da família. Nunca vivi uma história ou a vida com meu próprio ego. O choro embargou a minha voz, mas reprimi as lágrimas violentamente e lutei para soar estoica. O seu pai, Virgílio. Ah, ele foi um homem razoável, provedor material impecável. Não era uma má pessoa de fato, mas ele nunca, em sã consciência, deitou na cama e me viu como mulher e ser humano. Chegava do escritório às 10 da noite e falava para eu ser calada, pois ele ia descansar. O meu casamento sempre foi apenas um maldito contrato obrigatório. A cara de choque de Maximiano se alterou para puro incômodo desconcertante. Odiaria escutar essas mazelas dos pais. Mas eu nunca faria rodeios novamente. Eu ia lançar as farpas na mesa hoje. Tua avó via em mim uma fábrica de herdeiros bonitinhos para mostrar nas colunas sociais de revistas de São Paulo. E vocês dois? Vocês sempre só me trataram como a mamãe, uma serva do papel amoroso a ser feito. Nunca puderam me enxergar livre daquela gaiola como a Amaranta. Nunca. Lágrimas invadiram as bordas de meus olhos velhos, mas pisquei forçado. Cheguei aos maravilhosos 62 anos. Me dê um desconto se eu, no apagar das luzes da minha vida útil, achar um pouco de felicidade egoísta ou sentir amor como fêmea nos braços de um homem que apenas agora eu comecei a sentir. A sala mergulhou num silêncio abismal pesado. Maximiano, de cabeça curvada, não sabia onde enfiar as frases ensaiadas da retórica corporativa e cheia de pomposos argumentos para me envergonhar. Contudo, em alguns instantes de suspiro pesado, o herdeiro cínico ergueu o queixo de volta. Compreendo perfeitamente a sua privação, mãe. Mas é abrupto e irresponsável aos nossos negócios essa exposição pública e grotesca. Tão repentino assim, Maximiano? Missa do 3º ano de falecimento do papai, essa semana. Mas você já o colocou na cama? Se foram 3 longos anos, tem dó de mim. Rebati exasperada, cruzando meus braços de seda e algodão sobre o meu coração despedaçado pela vergonha que meu sangue expelia contra mim mesma. Maximiano não abriu a boca mais. Um silêncio gélido encheu o enorme living. Maximiano passava ambas as mãos entre os cachos arrumados com gel, frustrado e sentindo os cabelos em pé. Tinha o trabalho exaustivo da presidência e precisaria ainda controlar o incêndio na imagem frágil da velha e pacata mãe. Sabe, eu, mãe, sinceramente é intragável. Bufou Maximiano com frieza, engolindo saliva como pedra na garganta. Eu conheço e confio que Leônidas é um homem do bem. Sim, eu sempre soube, durante 15 anos. A honradez dele em relação a ajudar até na noite de velório do meu falecido pai. Mas assumi-lo com seu amásio ou parceiro é inaceitável. Não dá e exijo que não ocorra. Se assim quiser ser duro, que seja. Vou esperar que as pessoas engulam e o tempo faça a justiça. Eu apenas murmurei, ciente de que Maximiano agiria do lado prático e capitalista, não expulsando meu afeto imediatamente do mapa, mas dando tempo à poeira e buscando soluções covardes. Eu precisarei de mais meses de tempo para assimilar isso. Deixe estar, precisará de quanto tempo quiser, e eu vou viver a vida. Fico imensamente grato, disse ele irônico. Levantou da poltrona caro, atirando uma pasta parda sob a mesinha de centro. Tome. Os documentos para ler que eu lhe solicitei para a assinatura de liberação do fundo imobiliário da holding.
Eu vou embora da sua frente, mãe. Bom resto de café. Virou-se, marchando, batendo as solas largas até a frente e puxando o enorme trinco da maçaneta, se trancando de novo com a realidade de Alphaville, até ouvir o som ensurdecedor da porta ser estrondada pelo furor de sua raiva burguesa e escutar o motor do carro, importados unindo o portão para longe da rua. Fiquei muito tempo sozinha, esparramada nas amarguras das minhas frustrações, sentada ali com as lágrimas do desespero maternal em ter ferido quem mais criei e defendi, o filho. Me atormentou a fisionomia do desgosto do rapaz diante das piores suposições do motorista e eu. Seria que eu não seria nunca aceita nem perdoada se buscasse a paz em meu pequeno ninho de amor no inferno de escrutínio que é o círculo que sempre nos cobriu de fama. Escutei som de passo sutil. Leônidas desceu no corredor lentamente, com semblante constrangido, parando no extremo. Puxou para perto e me envolveu carinhosamente, com braço reconfortante ao lado. Tudo bem, Amaranta, minha vida. Estou sim. Eu consegui aguentar tudo bem. Eu percebi. Estava atrás do balcão e entendi que o senhor Maximiano lhe esbravejou tudo a fúria e o horror descontrolado. Fiquei sem cara para sua aflição. Não deve se machucar na família devido aos meus sentimentos que invadiram esse seu convívio tão delicado, balbuciou de peito ferido. Jamais fale dessa besteira. O meu inferno particular de cobranças sociais já passou, Leônidas. Você foi minha salvação. Na dor que já me soterrava da cobrança, que esse casamento fracassado de mentira sempre construiu, e agora vou aproveitar o seu amor, custe o que for. Os olhos dele quebravam em carinho profundo de preocupação a eu ver isso nele transbordar. Tudo bem? E seu arrependimento sobre tudo? Nem chegue a indagar, respondi de forma feroz como promessa final. E não ligue com o vexame na elite, que pensem e falem que estamos um escândalo no seio das dondocas daqui. O Maximiano que se ferre pensando que vai proibir ou intervir nas ações dele, ele disse precisar tempo para pensar numa salvação para tudo. Esperarei o filho se apaziguar a nós. Mas se não ele nos desculpar, Amaranta, ou se sua herança for barrada ou ameaçada sobre nós na sua vida, o que seria da nossa vida, como fará a escolha entre sua filha, o seu rico, menino rico, a nobre família? Retruquei o seu temor segurando-a mãos grandes no meu ombro. Não há, eu trocaria tudo pelo recomeço, e eu teria Leônidas como amante até o que for. A comoção não resistia aos limites dos lagrimais dele e lagrimou abertamente. O capitão duro, feito granito, sentia compaixão pela dama trancafiada nos grilhões que eram sua antiga casa vazia e de fria luxúria em dinheiro maldito. Abraçados juntos, no amplo e silencioso lugar, eu pensava, o dia estava caótico e tenebroso, e seria o final perfeito para algo pior no horizonte, e com medo, se passaram mais dias na nossa redoma abençoada, sem sinal algum de Maximiano me cobrando de culpa, e as mensagens do celular não viam réplica. Respeitei que o moleque se resguardava com tempo, a me entender por piedade das raízes de sua velha carcomida mãe que eu seria nele. Vivi maravilhosas noites com Leônidas, onde caminhávamos pela tarde da quadra juntos, ou de noite com pipoca e o prazer sublime sem vergonha a noites ardentes das entregas de nossos prazeres num paraíso do cotidiano modesto que valia milhões. Perante 3 anos me consumindo chorosa, fria, a dor que eu engolia nas jantas, onde a prataria brilhava as trevas vazias de mim em desânimo, até ele me abraçar num sol na cozinha, com minha rotina simples de amar, com a fúria de ser a amante e parceira real do meu amado, que em tudo nos dávamos certo. Mas o dia feliz também morre, e cessa logo a maldade sempre chega antes, onde tem a fortuna para regar corrupções. Era a tarde amena de sábado, quando o silêncio que o interfone bateu era só o primeiro estopim infernal que ligava o meu desastre.
Telefone tocou com um bip angustiante. Mãe, você encontra-se aí? A resposta e a fala brusca me alarmou ao dizer: sim, alguma confusão para ligar? E a linha silenciou em seco no bip, sem escutar nada da réplica, além que eu já sabia do estrago. Apenas passaram 30 minutos para a tranca dupla rodar a grade blindada, a abri-la à força no portão na fechadura, pelo hall principal na mansão, e a cena da confusão e traição invadir para minha cara, do meu inferno e angústia na terra, e, a pior face do veneno para cuspir, a minha ardilosa e infeliz megera rancorosa da minha antiga vida de corvos a atacar a pobre alma abatida. Minha odiada cunhada de São Paulo e herdeira e irmã menor do Virgílio. A arrogante Lucrécia, com suas plásticas snobs, em seus 59 enxutos e estéticos, em seu cinismo do seu salto Chanel de luxo, descia à sala para se refestelar da carniça, do meu pesadelo ao ver meu pobre afeto pisado ao fundo em sua hipocrisia. A herdeira da estirpe família. Trazida à porta, junto com Maximiano, covarde pelas costas, da mesma que parecia dar seu sermão no sobrinho, infeliz, para cobrar justiça dos patrimônios, da castidade do luto profano que a vagabunda da nora havia ofendido aos olhos dos parentes. Amaranta querida, que tempo sem a sua vista! O sarcasmo sujo que saía entre as facetas das lentes pavorosas no seu cinismo, que nunca me descia a goela. Os olhos dela não escondia a zombaria da minha ofensa para as suas convicções morais sobre nós. Lucrécia passeou como dona da área pelo salão gigante até achar a posse ao meu sofá na prepotência. Que temos por causa de vir hoje nas minhas vistas, Lucrécia? Falei de maneira cética para os dois. Maximiano puxou para seu sofá no outro canto, sem meu olho observar o covarde ali para seu covil da fuga. Nós chegamos com uns avisos sérios a alertar. Lucrécia escarnecia, rindo cínico e puxando do lábio preenchido ao botox seu ódio de desprezo. Meu sobrinho veio choramingar do podre aqui e relatar os estragos. O amado chofer é teu querido par amoroso de romance para aquecer o frio-ne. Sim, é. No meio dos lutos da classe de seus defuntos em nome do morto de São Paulo, você arruma logo em amaziado para tua saia num peão chofer? E o sangue nobre como defende isso no Alphaville nos encontros e como acha das aparências Amaranta, como engole essa bosta. E daí? É o decoro familiar. Você carrega a empresa nas tuas escrituras, acha como Maximiano no Clube da Sociedade das Mães, com a história das amigas na boca solta, que você faz as escândalo de ninfeta viúva rica, se apegando de escândalo pro lado vulgar? Escândalo esse que só faz nojo para mim, como vocês enxergam de suas podridões de fachada da luxúria para encobrir com luto. Em 40 anos, Lucrécia. O Virgílio falido por ausência e a sogra na cobrança esdrúxula, para mim a sua linhagem para meu lixo, só afoga o desgosto amargo que perdi à toa na sua sombra. Virgílio tem defunto no jazigo e a família também. Lucrécia exaltou-se gritando os pulsos na cara ao erguer seu cinismo agressivo e berrando raivosa. Você não tem direitos, se assim quer ver, nas suas amarrações, que tem como privilégios nos bancos das ações de patrimônio. Você como traidora na velhice num cabaré com motorista, e não achamos legal Maximiano aguentar isso com Ariadne ou empresa, se as piadas na mídia aparecerem, ou o conselho administrativo cobrar a imagem manchada, se a mãe namorar o chofer, se... espalhando. E aquilo esmagou a minha sanidade de escutar o filho do meu ventre ficar mudo à sua traição, me apunhalando para a tia raposa e mesquinha. Eu já não sofro na sua mentira, na opressão. O papo para sua moral na corja toda Lucrécia é meu dinheiro de herdeira na sucessão da viuvez, as posses dos fundos e os imóveis, tudo a te dar e arrancar. E que tenho o meu medo em me coagir pro pobre motorista, me largar em você jogar e ser minha perdição financeira, quer os tesouros e tudo.
A cara asquerosa do ego de Lucrécia revelou e acendeu com ganância a sua face da verdadeira raposa avarenta. O pudor familiar caíra na farsa do golpe do tesouro da viuvez. Escolhe logo e claro, amaranta vagabunda. Abandona e chuta o chofer de hoje e sempre para fora. Ou assine as escrituras aos acionistas ou aos meus com Maximiano no divórcio patrimonial da fortuna renunciada. As posses das propriedades caem. O nome exige punição, sem as merdas se arriscar nas fofocas por dinheiro da traição. Virei o olho em apavorante decepção, encarando Maximiano no sofá. Maximiano, tu pensa o mesmo que a vagabunda da tua tia quer tirar tudo por dinheiro a mim? Mãe, o seu amaziado, faz que nas minhas direções caía meus cargos pelo vergonha, com as risadas em meu lado, com as fofocas lá nos corredores corporativos, se vazar de seu namoro. E o filho frouxo vende a paz da velha que criava com a prata nas dores que sofria pelo dinheiro da sociedade corrompida. O portão rodou na fresta com saco na mão, quando meu salvador Leônidas adentra o desastre, com olhares da raposa de olho nos dois, e ouviu: olha aí, minha ninfeta, que chega o peão do seu coraçãozinho safado, para nos rir do pobre, se ver a vagabunda rica chutar e despojar do luxo de ser para ele, a ver como é ficar num papel na miséria. Lucrécia soltou a risada fétida do asco dela. E Leônidas manteve frieza nos pés ali duro perante mim, de dor pelo vexame. Leônidas, vem ir. Soltei num estalo de dor final, erguendo como deusa as chamas em meu olho, cravando os mesmos em Lucrécia, na arrogância esnobe do pavor dela. Me ver falar alto e fúria em fúria a responder: vai ver, advogado. Pode preparar tuas escrituras da sua ganância. Vou te dar os seus lucros e seu legado da vergonha. Me dá caneta que perco minha parte e sumo da minha sujeira que me afogou no ódio e a merda com o Maximiano nos bens. Lucrécia engoliu a seco, sem esperar minha firme e estúpida resignação a chutar a herança bilionária e a minha casa por nada, atarantada no sofá. O que a burra fala, quer de verdade. Quero assinar as coisas para longe. A minha idade de afeto, amando quem tem a verdadeira paixão na paz de carinho, o tesouro tem valor melhor. E do filho ingrato que troca o meu respeito pelas aparências, o tempo dirá se vale. Maximiano é tarde da redenção. Maximiano ficava mudo e avermelhado de pura covardia, sem rechaço por sua falha, e na raiva a desviar-se para a própria estupidez e frouxidão em silêncio. Puxei a mão do amante corajoso para junto ao meu, e Leônidas assustava e aterrorizou do peso. Puxei ele e bati firme no assoalho, na marcha da libertação, sem reverência no retrovisor para trás, e ouvi gritos. Tu assina sua desgraça com esse chofer, e os infernos vai pegar para a miséria da tua escolha. Nunca liguei do aviso ridículo, calcei sapato, abri porta no vento suave de paulistano, a soprar num dia liberto com sol pra rua na minha fuga, com um homem ao meu afeto, sem as grades douradas. Entramos o Corolla usado de Leônidas, rodando a chave na ignição para rumar pelas as avenidas nas estradas do Alphaville para de longe, a vista pálida da imensa, suntuosa e solitária Morumbi ficar na pequena poeira triste que meus medos guardavam num silêncio. A ruína ficava por último no passado sombrio, a virar um sopro, a eu voar. Leônidas conduzia, dirigindo calado, e as lágrimas caindo para meu colo ali. Me acolheu no meu afeto, triste, me perdoando. Tudo bem. A perdição nos trouxe por causa, e meu amor causou esse escândalo. Não fomos isso. É eles. Eu amarei morar para sempre de longe, com minha razão ser ao meu amor para tu. Chegamos em Osasco, na grande periferia, o pequeno e apertado quartinho de apartamento, a porta sem sacada. Kitnet, tão minúscula nos seus 20 ou 30 quadrados, pequeno como buraco em sua fria vista e uma única e rala cozinha integrada de geladeira sem água. Tão miserável pro lixo burguês da Gran,
fino e perfeito para ajeitar o soldado, e eu numa só cadeira, tão aconchegante. Quando caímos na pobre cama, o corpo esgotado e humilhado das mágoas dos anos sem filhos, com carinho, chorou de desgosto por tudo, as verdades do lixo. Nojo nos anos para Lucrécia, cuspir para focar os medos no lixo. E eu afogada no consolo, nos calos dele, para sentir a dor em minhas tristes lágrimas, a acariciar meu conforto seguro nos gemidos e murmúrios na pele macia dele. Eu fui a corajosa? Sim, a mais linda Amaranta. Corajosa. Sem arrepender dele, eu disse a minha devoção, que a voz ecoava. Amo Leônidas, te amo muito na minha dor de minha vida a dar para você em meu lar. A boca afundou e nos levou na poeira, sem remorsos da riqueza perdida que só trouxe dor, e o sexo quente se uniu, com delírios tão agressivo, a morder seus lábios de angústia, a explodir nas águas da paixão, suadas sobre minha dor lavada, para nos libertar as amarras. Fez-me gozar nas madrugadas os deleites em seu vigor, na escuridão nua, suando tudo. Minúsculo quartinho tão lixo nas paredes apertadas sem ouro, era céu para nossa volúpia doida em sexo, nas repetições vorazes do general na minha velhice, virar um sonho. Exauridos até desmaios, até as madrugadas, para os primeiros brilhos, sem choros do me-amo, que se apossaria de pensar de como o desespero do pobre traria dinheiro a viver. Se tem amor, a fome cega e sobrevive se não temer com quem for estar. Os dias vieram à rotina na nossa kitnet. No aperto, nos subúrbios, começou a se ambientar sem os talheres de pratas de servir. Era eu nos fogões, nas penúrias, fazendo ovos na humilde louça com Leônidas saindo no trânsito pro sustento no emprego do motorista, a guiar nas outras casas luxuosas de rico, a levar migalha para as continhas. Eu aceitaria para sempre os jantares com ele. Ariadne da Europa me telefona à fúria, esmagando nas lágrimas o amor à minha velha heroína, dizendo das cobras ao meu favor. Mãe, você tá mal da cabeça? É o tio com o Maximiano. Eu tô querendo ir nos estrangulamentos na safada da tia e as neiras dos herdeiros lá às tretas. Vou voar para você no avião essa sexta. Tudo bom, não me venha. Minha filha. A guerreira da garota insistente queria ver a face de seu padrinho da vida nela. Me dê meu apoio, ela bradava. O tempo me dava as provas para o amor de filha em paz na alma minha. Uma noite sem calor, eu estava com os livros quando ele entrou no pequeno apartamento e puxou para sentar no pequeno cantinho do baú de cadeira, com algo amarrotado e pálido envelhecido a esconder os choros. Acomoda a Amaranta que tem um papel, murmurou num pavor nas lágrimas. Estendeu um velho pardo papel encardido. O envelope ao meu olhar arregalado, que tinha o meu nome ali escrito na caneta de um falecido em tristes marcas. É a do doutor Virgílio, da carta no hospital, de 3 anos. Leônidas fungou e confessou as revelações das tragédias. Ele me indagou se nos fins, quando a ganância viesse com chumbo e desolação, ele diria para me proteger em amor a quem amasse a mim nas horas de trevas, e você sentisse que era. Livre eu dava a papelada a ti. Meus dedos nas angústias arrancaram o selo aos prantos, as grossas gramaturas a ler na fúria legal do cartório, nas procurações do juiz. Último testamento autêntico de bens. Nos termos formais em paulistano, das procurações nas leis nas palavras de juristas, herança das corporações da holding, das imobiliárias da linhagem, das escrituras na totalidade, para a posse irrestrita para a viúva oficial e universal da total sucessão civil ao cônjuge Amaranta da Silva, sem exceções para terceiros das irmãs ao direito legal e em divisões financeiras para meus 2 proles na soma específica. Nada mudará pela decisão das cortes para anulações para Lucrécia e terceiros. O choro explodiu com raiva. Tudo mentira.
As trapaças da vaca da tia Raposa, que envenenou as garras do ingrato de Maximiano na vergonha de status, era para jogar-me o pânico na pobreza e assinar o repasse de meus tesouros por ameaça de adultério. Eram meus sem perigos, testamento não perdia. Lucrécia sabia dos registros no sigilo de advogados ao Virgílio. Mentiras em 40 anos, nos escárnios dessa senhora para minha face, se desfazer como farrapos, na crueldade dela, em jogar na miséria por falsas chantagens, com nojo ao meu peão, que de fato seria de sua ciência a abençoar a própria vontade do defunto. Na outra cartinha, a de palavras íntimas. Querida, a falha do ausente marido, que foi carrasco na sua flor, na minha amarga frieza, sempre foi a cruz que carregou para meus fracassos do meu berço com dor e sem carinho. Sei das desavenças da asquerosa víbora de Lucrécia para extorquir as viúvas na velhice, quando morrer ao ver meus filhos frouxos nas artimanhas da fortuna, aos ataques do adultério e moralidade. Eu escrevi as legalidades tudo nela sem amparo, e amarras para proteger no cartório teu dinheiro. Amaranta com tuas garras seguras. Viva, amor, porque vi nos silenciosos e trêmulos anos em que as mãos calosas de soldado do jovem motorista meu Leônidas te amparou, que se doava na tua presença, na profunda sinceridade que o meu cargo nela afogou. Não culpe e nem traia com vergonhas as mágoas. Viva pela sua mulher aos teus amores, as chamas de sua felicidade. Amaranta da Silva e perdão, seu marido Virgílio. A confissão dos fatos me calou no apartamento humilde. As mágoas na compaixão num marido cruel, mas num protetor na luz de trevas que eu abatia. Era Leônidas meu porto de luto no choro, e eu sentia no aperto ali do capitão das mágoas as suas lágrimas. Ele foi honesto, patroa, e chorou. E no escuro dia seguinte, eu adentrei os pesados portões da justiça, nos andares luxuosos dos engravatados doutores, com Leônidas nas sombras dos engravatados juristas, lendo as cartas oficias. O engravatado soltou nas gargalhadas secas aos documentos do cartório das papeladas das assinaturas reconhecidas. Essa picaretagem das chantagens por parte das filiadas é crime falacioso, dona Amaranta. Tudo intocável das proteções matrimoniais contra a cunhada falida das falsas partes do Código Civil a destituir sem direitos as sucessões a ela. Nulo sem valores, as falácias de divórcio adulterino no testamento em lei oficial para o banco da viúva intocada. A liberdade em fúria a extirpar o terror do inferno foi minha redenção ao puxar o celular das vinganças nas facas fincadas da dor. Alô, cadela das amarras na extorsão. Mãezinha, o que foi? A Lucrécia com as amarguras, na surpresa assustada. A farra desabou pro poço com teus golpes, Lucrécia, com teus blefes a arrancar nas falsidades, que seu amante e meretriz de velhice com peão não tem bens. Seu falecido já providenciou as merdas sem suas partes, e teu choro vai ficar à toa nas cortes pros teus papéis rasgados, sem tostão meu. O seu veneno pra nora capacho de 40 anos me libertou de você, e eu sumirei de contatos de vagabundas a pisar no chão a advogados da polícia se ousarem me coibir. Atirei no encerramento as farpas de dores curadas. Maximiano tentou suas desculpas rastejantes na falha da própria hombridade vendida pela falsa da mentira nos lamentos. Me desculpe, mãe. Sou traidor da desonra a crer nas farsas por pavor dos cargos a vender seus corações para eles. E na piedade nas dores, respondi que os machucados curam nos tempos para aceitar, mas que jamais na perdoaria as corrupções cruéis. Meu sangue é dor pro fim ao perdoar aos laços e focar em Leônidas para as mansões gigantes que seria nosso palácio sagrado aos casais amantes de velhas almas libertas. Venha na casa de agora para suas chaves com o coração e a posse do leal homem da dona da casa para a luz dos mundos felizes.
Nos braços do gigante na noite calma, no leito da gigante mansão, sem culpa da sujeira, nos luxos da nova aliança, eu gozei nas juras e lágrimas da eternidade, aos sexos sublimes em devoção, no paraíso de beijos eternos. As promessas pras trevas do além. O final nos amanheceres, com esperanças a eu, sussurrar nos conselhos das lições a você, num grito de alma, a ouvir as lendas de uma rica senhora. A velhice, sem prazos para amar, tem suas dores curadas no grito de libertar os seus preconceitos da vida que não acaba pros fofoqueiros invejosos de São Paulo aos tabus do rico. A paixão sem vergonha aos simples amores sinceros. Joga pros lixos as mentiras para seguir um abraço nas felicidades, de ser plena amante ao amor verdadeiro dos deuses nos romances até a poeira finais dos anos. Tenham os aplausos e chorem sem a vergonha. Sigam e deixem suas inscrições da emoção aos relatos e nos comentários do canal. E se encantam na lição de amores da Dona Amaranta aos seus braços que valem a eternidade. Fim.